No quadro Seus Direitos de hoje, vamos falar sobre situações que não deveriam nem existir, mas que acontecem frequentemente com pessoas diabéticas. Devido a certas restrições básicas, até mesmo de alimentação, foi preciso ser criada uma lei para garantir direitos a estas pessoas. O Daniel descobriu há 10 anos que tinha diabetes tipo 1. Desde então, esta bolsa passou a ser uma companheira inseparável. Dentro dela, ele carrega vários aparelhos para medir e controlar a doença. Mas, às vezes, é preciso comer alimentos que ajudam a estabilizar a glicose. O problema é que ele já passou situações constrangedoras em locais que proibiam a alimentação. Isso daí é uma rotina para a gente, é comum, é do dia a dia do diabético. Porque muitas vezes o pessoal faz um evento e fala, não pode entrar com comida, com alguma coisa. Mas da mesma forma como eu mostrei, eu tenho a insulina para carregar, o medidor de glicose que eu levo para qualquer lugar, junto com ele eu tenho alguns alimentos que eu vou levar sempre, em caso de hipoglicemia. Porque a diabetes não é só um problema da glicose alta. Quem faz essa aplicação de insulina e esse tipo de coisa, esse tratamento, ele corre o risco de o efeito colateral dele é a hipoglicemia, que é muito mais perigosa que a alta, porque assim, um episódio você pode entrar em coma imediatamente. Assim como ele, outros diabéticos em todo o estado poderão ser beneficiados com uma nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa, de autoria do governo estadual, que garante o direito do diabético se alimentar e utilizar qualquer aparelho para controlar a doença em qualquer lugar. A lei já chegou a ser publicada no dia 13 de fevereiro no Diário Oficial do Estado, mas só passa a valer a partir de 180 dias contados da data da sua publicação. O Daniel está otimista com a aprovação da nova lei, mas sabe que é preciso cobrar a aplicação. No caso dessa lei, eu acho que o grande segredo para ela ser cumprida vai ser os diabéticos conhecer essa lei e exigir que ela seja cumprida. Daí para frente, eu acho que a gente não vai ter esse tipo de problema. Tomara que não, né? Para falar sobre essa lei, que começa a valer em 6 meses, eu converso agora com o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás. Gleidson, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, tudo bem. Tudo bom. Gleidson, que situação, hein? O pessoal tem que provar que teve que criar uma lei? Exatamente, é como o entrevistado falou, tem que ter uma cobrança por parte dos pacientes que precisam desse amparo, né? Porque como não atinge um grande universo da população, muitas dessas empresas, empresas que fazem esses eventos, acabar passando desapercebido e o Procon às vezes não ter conhecimento dessa irregularidade. Então essa lei ela começa a vigência dela a partir de agosto deste ano, então a gente espera também que os consumidores, principalmente esses que são amparados por essa lei, exige os seus direitos e o cumprimento, e o Procon está apto a receber essas denúncias do consumidor. Vamos dar um exemplo aí para a gente, né? Qual um local, por exemplo, que uma pessoa precisa estar com esses produtos aí que são essenciais para a vida e não consegue entrar? Por exemplo, em cinemas, normalmente as empresas têm lá aquela série de alimentos para serem comercializados lá, shows. Muitas vezes o consumidor, na maioria das vezes, não pode levar alimentos nem bebidas, então essa lei dá esse amparo para o consumidor. É claro que aquele kit que esse paciente precisa, ele tem as lancetas, que tem a agulha, tem as insulinas, como o próprio paciente disse, se ele não tiver esse controle adequado, ele pode ter uma hipoglicemia, então se ele não tiver esse alimento, essa barrinha de cereal, essa glicose, ele pode ter uma complicação mais grave. Né? Exatamente. Então, primeiro vai ser um trabalho de informação. Então, a empresa, a partir da vigência dessa lei, se ela descumprir, ela será primeiramente advertida. A partir da segunda infração, ou seja, da reincidência, a multa aplicada nesses casos é de até R$3 mil. Bancos também tem algum problema para entrar? Porque a gente imagina que a pastinha, né, com uma série de insumos ali, pode ter algum problema. Sim, exatamente. A lei é bem específica. Qualquer lugar público ou privado de uso coletivo. Então, isso aplica, inclusive, aos bancos. Então, havendo essa dificuldade para adentrar com esses itens, com esses insumos, o consumidor deve denunciar através do 151, como isso é uma questão de urgência, a gente tem condições de enviar um fiscal até o local de imediato para fazer essa constatação e, consequentemente, a autuação desse estabelecimento. E as pessoas têm que estar atentas, né, Gleidson, para cobrar os direitos mesmo, para buscar o Procon nesse momento. Exatamente.
Exatamente, as entidades, né, que protegem esses pacientes também têm uma ação, a mídia, como esse trabalho que nós estamos fazendo agora, Sim. Isso ajuda muito os consumidores, que muitos não têm conhecimento desse amparo. Então, a gente está pronto, o PROCON está apto a todos os órgãos de defesa do consumidor a atender esses consumidores, esses pacientes que estão na condição de consumidor, porque quando se trata aí, por exemplo, de festival de música, por exemplo, é uma relação de consumo. Sim. Então, a partir do momento que dificulta o consumidor a adentrar esse local com essas restrições, ela está descumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Então, o PROCON está apto também a resguardar os direitos do consumidor e fazer o cumprimento da legislação. E, Gleidson, parece estranho isso, porque parece que é tão óbvio, né? Mas, mesmo assim, é preciso criar uma lei para obrigar as pessoas a aceitarem situações como essa. Exatamente. Tem uma série de itens, de direitos dos consumidores, que muitas vezes, pelo Código, ele é defendido de forma genérica, mas muitos, infelizmente, têm que fazer uma lei específica, porque se não tivesse lei específica, até as ações que o PROCON faz de autuação pode, às vezes, ser derrubada no Poder Judiciário. Então, essas leis estaduais, as leis municipais que vêm, mesmo, às vezes, até tendo o mesmo entendimento que o Código de Defesa do Consumidor, isso é muito válido, porque fundamenta as ações do PROCON e não derruba essas multas caso essas empresas ingressem com ação judicial. É dar mais força para o PROCON também, Exatamente. Né? Mais Para poder força agir, e maior para poder amparo. Trabalhar. Com certeza. E amparar aí no momento em que acontecer, infelizmente, uma situação como essa. Exatamente. E, Gleidson, como é que está essa questão dos direitos mesmo do consumidor? Como que tem sido isso? A gente está aí no começo de ano, né? Uhum. Como é que estão os trabalhos no PROCON Goiás? Olha, eu vou inclusive falar com relação a esse problema de alimentos. O que a gente encontra lá no PROCON de consumidores que vão reclamar com relação a essa venda casada. Às vezes, um clube, por exemplo, que presta um serviço de entretenimento, quando ele proíbe essa entrada de alimentos, ele está condicionando o consumidor à aquisição de um outro produto atrelado a outro que configura a venda casada. Então, vale também essa regra desses alimentos nesses casos. Então, o PROCON ele faz mais de, se não me engano, em torno de 5.000 atendimentos por mês. Então, a gente espera que o consumidor, isso não é ruim. A maioria desses atendimentos que é feito no PROCON, mais de 90% ela é resolvida no atendimento preliminar. São poucos atendimentos que resultam em processo administrativo. Então, isso demonstra que o consumidor, de fato, está procurando os seus direitos e está tentando resolver na esfera administrativa. Isso é bom demais, consumidor aí buscando os direitos. Gleidson, muito obrigada mais uma vez aqui conosco. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. Eu conversei agora com Gleidson Tomás, ele que é gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás.